E o que nós vamos falar aqui nesse início, nessa breve introdução, nós vamos falar sobre o autor, a data e a ocasião. E que isso seja levado durante todos os domingos que a gente vai falar na carta. Que a gente não se esqueça, não podemos nos esquecer da motivação do autor. Amém? Glória a Deus. Então vamos lá, o autor de Hebreus, dentro da tradição da igreja, durante muito tempo, foi tentaram atribuir a Paulo a autoria dessa carta. Mas isso nos últimos anos, nas últimas décadas, isso caiu por terra. O primeiro motivo foi por conta do que eu falei aqui inicialmente. O grego, o jeito que foi escrito, é muito diferente do estilo literário que Paulo trabalhava. O segundo motivo, ao qual não pode ser Paulo, que hoje em dia é uma conclusão que não é Paulo que escreveu, é porque no capítulo 2, no versículo 3, fica claro que o autor e aquelas pessoas ao qual estava destinado aquela carta eram cristãos de segunda geração. E o autor, ele vai falar que ele recebeu o evangelho daqueles que estiveram com Cristo. Caso que não foi o que aconteceu com Paulo. Então o autor de Hebreus aqui, ele é uma pessoa que recebeu o evangelho dos apóstolos. E nisso tem vários nomes que é cotado, como Apolo, até mesmo a Maria, mãe de Jesus, é cotado como uma das autoras da carta. Mas dentro desse entendimento, o que fica claro para nós é que é um mistério. E o mais importante dentro da autoria da carta é que para nós não faz diferença sabermos quem escreveu a carta para a interpretação dela. Rafael, mas isso não é para todas as cartas? Não. Quando, por exemplo, nós lemos as cartas de Paulo, ele carregava toda uma teologia, todo um entendimento. Então, quando você lê uma carta de Paulo, quando ele vai falar sobre salvação, justificação, você vai interpretar diante de uma teologia paulina. Você leva em consideração o autor. Você não leva em consideração apenas o termo. O autor que escreveu aquela carta tem um impacto muito grande naqueles termos que ele está utilizando. Para o livro de Hebreus, para a carta aos Hebreus, isso não é mandatório. Então, para nós, não influencia quem era o autor propriamente dito. Amém? Glória a Deus. Continuando aqui então, Orígenes, ali no século II, quando ele estava estudando a carta de Hebreus, ele falou a célebre frase falando: o autor de Hebreus, só Deus sabe quem é. Ele estava tentando dizer que vamos parar com essa discussão, porque no final das contas, isso daí não importa para a sua compreensão. A data mais provável é que seja nos meados ali de 60, então ou seja ali por ano de 65, 66. Ele não pode ser posterior a 70, porque sabemos que em 70 aconteceu a queda do segundo templo, aonde houve a destruição, aonde que começou o movimento rabínico um pouco mais forte. E no livro de Hebreus nós lemos que o autor ele usa algumas comparações no tempo presente do verbo do sacerdócio que ainda estava sendo acontecido. Então antecede aos anos 70. Mas também ele vai mencionar que lá no final, no capítulo 13, ele vai mencionar e vai fazer saudação a Timóteo ainda vivo. E dentro da tradição do Novo Testamento não é comum você saudar a Timóteo e não falar de Paulo. Então provavelmente essa carta também foi escrita após a morte de Paulo em 64. Então qual é a datação mais ou menos? Meado de 60 a 70. E isso nos dá um panorama histórico do que estava acontecendo. Já tinha acontecido ali então um grande incêndio de Roma. Dentro da tradição que hoje é até um pouco refutada, Nero já estava culpando os cristãos por causa desse grande incêndio. É sabido que dentro da história, um dos poucos distritos que não foi tomado pelo grande incêndio era o distrito dos cristãos. Então Nero e toda a população romana começou a acusar os cristãos do incêndio que tinha causado, seja de forma direta ou seja pela divindade que eles acreditavam. Está fazendo sentido o que eu estou falando? Estou falando muito rápido? Está dando para entender? Então a datação é isso. Quando falamos sobre a data de uma carta, nós estamos falando nesse sentido histórico, porque conseguimos mapear qual era o clímax daquele período ao qual a carta foi escrita. Então sabemos que nesse período os cristãos estavam em meio ao início de uma grande perseguição. E o destinatário, o que nós temos é que é um grupo de pessoas. Quando nós lemos o título e falamos a carta aos Hebreus, a nossa primeira reação é atribuir a judeus especificamente. Mas dentro da tradição, o que nós contamos e sabemos é que não sabemos quem é esse grupo de pessoas. Não podemos afirmar propriamente dito que eram judeus. Mas Rafael, o autor de Hebreus não fica falando toda hora sobre sacerdócio, sobre sacrifício, sobre elementos do Antigo Testamento?
Sim, ele fala. O que nós atribuímos a isso então era que o destinatário, o público-alvo dessa carta, tinha um relacionamento próximo com a tradição do Antigo Testamento. É isso que nós sabemos. Não sabemos se é um grupo específico ou um conjunto de pessoas, mas sabemos, como fala ali dentro da própria carta de Hebreus, que os destinatários se encontravam na Itália. Então, provavelmente, os destinatários estavam em Roma. Era um grupo de judeus cristãos que estavam em Roma. Beleza, sabemos a data, falamos do autor, sabemos ali do destinatário e qual era a ocasião. Como eu falei aqui inicialmente, a ocasião que se encontrava isso era do início de uma perseguição. A carta de Hebreus, como é falado lá no capítulo 10, no versículo 35, é uma carta de exortação. O autor mesmo vai falar que é uma carta de exortação. Mas não a exortação numa briga entre lei e Cristo, que isso fique claro desde agora. Hebreus não se trata de um combate ao legalismo. Quem está me escutando, diga amém. Não é disso que o autor de Hebreus está falando. O autor de Hebreus está motivando um grupo de cristãos que estavam desanimados por causa da perseguição. E isso é uma outra faceta do que é ser perseguido por causa do nome de Cristo. Escutamos da boca para fora de muitos cristãos e crentes em nossos dias falando que era melhor que viesse uma perseguição diante da igreja brasileira para que ela se refinasse, para que ela ficasse mais forte. Mas quem diz isso não sabe o que é ser perseguido. Quando olhamos para esse período, lemos o livro dos mártires, o famoso livro dos mártires, e olhamos com um certo romantismo para aquele período, onde que pessoas davam a sua vida em amor a Cristo. Mas é sabido também que várias pessoas negavam com a boca a Cristo, mesmo que a negação não estivesse de acordo com o seu coração. Eles negavam porque eles temiam por sua família. Eles negavam porque temiam pelas suas esposas. Eles negavam porque temiam pelos seus filhos. Então não era um período tranquilo e glorioso da igreja. Por mais que o Novo Testamento vai nos trazer a motivação que a perseguição gere em nós uma fé mais sublime, não podemos romantizar esse período. E o que o autor de Hebreus está tratando é justamente disso, desse outro lado da perseguição. O lado ao qual levou esse grupo de cristãos a um desânimo, a um medo, a confusão. E o que nós sabemos aqui é que o retorno ao judaísmo não era porque eles acreditavam que o judaísmo era mais sublime que o cristianismo, que a Cristo. Era porque o judaísmo era uma religião legalizada dentro de Roma. Então, retornar ao judaísmo, retornar às práticas judaicas propriamente dito, era uma saída à perseguição e à pressão social. E sabemos que isso acontece nos nossos dias. Em meio à perseguição, em meio à pressão social, quando convivemos em alguns núcleos, tendemos a abandonar as práticas cristãs. Tendemos a negar a Cristo. Por mais que muitas vezes negamos com a nossa atitude, com a nossa boca, ou seja, negamos a nossa fé de forma exterior, mas dentro de nós continuamos professando aquilo que acreditamos. E o que o autor de Hebreus está falando disso? O autor de Hebreus não está combatendo práticas, ele está combatendo motivações. Ele está tentando animar um povo que estava em meio à perseguição. Então, quando lermos essa carta, vamos ler com essa ótica. Amém, queridos? Como que é dividido, então, a estrutura de Hebreus? Hebreus ele é dividido primeiro na exaltação de Jesus, que é o que nós vamos falar hoje. Depois ele vai falar sobre a superioridade aos anjos e à Torá, que Jesus é superior aos anjos e à lei. Depois o autor vai falar do verdadeiro lar do povo de Deus, ou seja, ele vai falar do êxodo, ele vai falar de Moisés. Ele vai falar sobre a ordem de Melquisedeque. Depois ele vai falar sobre o chamado, a adoração, a fé e a perseverança. Mas quando ele finaliza ali a ordem de Melquisedeque, ele está finalizando a primeira parte argumentativa do autor. O que o autor estava tentando dizer? Que Cristo é mais sublime e superior a qualquer outra coisa. O autor, em toda a carta, ele reforça esse argumento.
ele reforça a ideia de que Jesus é maior e superior a tudo que existe. Mas como o destinatário, como o público-alvo eram judeus, cristãos em meio a Roma, então ele utiliza de termos conhecidos deles. Ele utiliza o Antigo Testamento. E é nisso que a argumentação dele se resume. Para no final ele fazer o chamado à adoração e exortação e depois uma oração final. Em cima disso, Gordon Fee ele vai falar o seguinte: tenha em mente os dois focos mantidos pelo autor a todo tempo, o tempo todo. Primeiro, a impressionante majestade de Jesus, o Filho de Deus, presente no princípio e no fim de todas as coisas, e cujo sofrimento em sua encarnação fez dele o perfeito sumo sacerdote. Jesus lida com o pecado de maneira definitiva e perfeita, e é também um intercessor misericordioso e solidário. A primeira coisa que nós temos que ter em mente quando lemos Hebreus é isso que estava no imaginário do autor, que Jesus era superior a tudo. A obra e a consumação de Cristo era definitiva, não abria brecha para um retorno ou acréscimo a alguma coisa. O Fih, ele continua dizendo o segundo ponto que nós temos que ter quando lemos a carta de Hebreus. Ele vai falar, tudo isso é falado diante do desalento do povo a quem a carta se destina, o qual tem vivido um longo cerco de privação e está começando a se perguntar se Jesus é realmente a resposta final de Deus. Ele termina dizendo, tente colocar-se no lugar deles. Judeus que puseram a sua confiança em Cristo tempos antes, crendo que finalmente o cumprimento de suas esperanças messiânicas haviam chegado, só para descobrir que o sofrimento e o pecado se estenderia até muito tempo depois do início de tal crença. Então o que Gordon Fee está falando é, tenha empatia, tenha piedade quando você lê sobre o livro de Hebreus. Se coloque no lugar daquele povo ao qual a carta era destinada. Como falamos aqui em diversas e diversas vezes, imaginam você esperar o Messias durante séculos, tendo a convicção que agora o seu sofrimento iria acabar. Como falamos também ali naqueles salmos famosos, onde que dentro do cativeiro babilônico, o autor dos salmos vai falar que a vontade dele era esmagar a cabeça das crianças do reino babilônico, porque eles zombavam dos cânticos e salmos deles ao Deus verdadeiro. Imagina você depositar a sua confiança, a sua crença e a expectativa no futuro, numa pessoa, no Messias que se deu o nome de Jesus. E se passados 60 anos, ainda se mantinha a perseguição por causa da fé. Ainda se mantinha o cativeiro ao qual eles viviam. Então o que Fih está falando é, tenha empatia, se coloque no lugar deles. Não olhe o destinatário, aquelas pessoas que o autor de Hebreus estava escrevendo, como simples legalistas. Não resuma eles dessa forma. Eles estavam tentando retornar ao judaísmo. Eles estavam começando um sincretismo naquele momento para tentar fugir da perseguição e a pressão social que eles estavam vivendo. E sabemos que ninguém aqui nessa manhã tem dimensão do que é isso. Sabemos que ninguém aqui nessa manhã sabe o que é ter o seu comércio fechado por causa da sua fé. Sabemos que ninguém aqui nessa manhã é impedido de entrar nas escolas e faculdades por conta daquilo que você acredita. Então, quando lermos o livro de Hebreus, a carta aos Hebreus, que tenhamos misericórdia daqueles irmãos, que possamos ter o mesmo espírito do autor, um espírito de mansidão e de encorajamento diante a perseguição, não um espírito de acusação e culpa. Me fiz entendido? Deu para compreender? Então que possamos interpretar dessa forma. Dito isso, vamos começar então ali Hebreus capítulo 1, a partir do verso 1. Hebreus capítulo 1, a partir do verso 1. Nós vamos ler hoje 4 versículos.
Em resumo, é para ser uma pregação curta, mas vamos descobrir que esses 4 versículos carregam muito conteúdo. Amém? Então no verso 1 diz o seguinte: há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. A primeira coisa que entendemos quando lemos esse versículo é a primeira declaração do autor de Hebreus. E para quem estava em meio à perseguição, e para quem estava em meio a um desânimo espiritual, e para quem estava começando a duvidar se aquilo que eles acreditavam era verdade, o autor de Hebreus, no seu início, já declara: Deus falou. Deus fala, irmãos. O autor de Hebreus estava lembrando aquele público que Deus não estava em silêncio. Ele inicia ali aquele momento já trazendo uma enxurrada de esperança. Ele fala: Deus falou. Não é uma invenção da sua cabeça, não é algo que você escutou de terceiros e começou a acreditar. Não, irmãos, se lembre que Deus falou. E isso já traz toda uma carga imaginária para aquele povo, porque eles começam a se lembrar que toda a criação foi feita por intermédio daquele que falou. Então, Deus falou. E ele fala: a certeza e convicção de que Deus fala e falou aos antepassados. Deus não deixou o homem em meio à queda em total abandono. Ele não estava em silêncio. A próxima declaração que ele faz ainda nesse versículo 1, depois de falar que há muito tempo Deus falou, ele vai falar: e ele falou muitas vezes, de várias maneiras, irmãos. Não foi uma nem duas, Deus falou muitas vezes aos nossos antepassados, de variadas formas. E ele então começa a lembrar tudo isso que Deus tinha falado. O foco da fala de Deus, que o autor está descrevendo, não está na revelação geral. O que o autor estava querendo lembrar não era para que eles lembrassem dentro da cabeça dele que existia um Criador apenas. Ele estava falando de algo um pouco mais sublime. Ele estava falando sobre a profecia dos profetas, sobre aquilo que os hinos e os salmos falavam desde a antiguidade. Ele estava lembrando de que havia uma promessa sobre eles, e não foi dito apenas uma vez. Há muito tempo atrás, Deus falou de várias vezes e diversas formas. Então veja, algumas formas como Deus falou. Deus falou no Antigo Testamento através de obras poderosas, de juízo e misericórdia. Deus ele falou através dos profetas. Deus estava em meio à tempestade nos trovões de Moisés. Deus estava na voz calma e suave de Elias. Ele estava na água tranquila e nas águas tranquilas de Siloé e na torrente de Eufrates, como fala o livro de Isaías, ao qual o profeta ele vai usar esses termos para trazer calento e também trazer juízo. Ele estava junto com os sacerdotes e os sábios. Então no versículo 1, o autor de Hebreus, ele lembra aquele público. Primeiro, que Deus fala. Depois, de que Deus falou diversas vezes e de várias maneiras. E aqui ele utiliza os profetas. Então agora no versículo 2, na primeira parte, ele continua essa argumentação falando: mas... ele coloca o mas em contrapartida do que ele estava acabando de falar. Por mais que Deus ele fala, por mais que Deus falou diversas vezes, por mais que Deus falou de diversas maneiras, e tudo isso é válido, tudo isso manifesta a grandeza e como que Deus é glorioso, o autor de Hebreus aqui começa uma negação. Ele fala: mas nesses últimos dias falou por meio do seu Filho. O que nós temos aqui já é uma comparação quantitativa. No antigo, aqui eu não coloquei, está no próximo slide. Isso, está no próximo slide. Então vamos começar aqui nos últimos dias. A primeira coisa que ele fala, então, nos últimos dias.
O que tem que ficar claro para nós, queridos, é quando lemos no Novo Testamento os últimos dias, é o entendimento judaico que se tinha que os últimos dias se daria a partir do momento da vinda do Messias. Amém? Então, quando falamos que estamos nos últimos dias, estamos nos últimos dias desde a vinda de Jesus. Já estamos vivendo. Por quê? Porque o entendimento de últimos dias significa o período de cumprimento das profecias. Então o autor de Hebreus está falando, mas agora nos últimos dias, agora no tempo presente de que se cumpra as profecias ao qual esses antepassados falavam, ele falou através do seu Filho. Uma vez por todas, na consumação das eras, inaugurou esse tempo de cumprimento. E aí ele continua falando por meio do Filho. Diferente da primeira parte que ele falou de várias formas, de várias vezes, o autor de Hebreus agora aqui, ele coloca uma comparação quantitativa. Se antigamente falaram diversas vezes e diversas formas, agora Deus falou uma vez só. Deus não precisou falar de diversas formas agora. Ele falou de uma forma definitiva. E a forma que Deus escolheu para falar de forma definitiva é através do seu Filho. Então o autor de Hebreus faz essa comparação falando, nós não estamos mais presos a diversas modalidades do passado. Nós não estamos esperando uma nova revelação. Nós não estamos esperando um novo profeta que vai trazer uma verdade diferente como era na antiguidade. O que o autor de Hebreus está falando é que Deus, nos últimos dias, ou seja, nesse período de cumprimento de profecia, Ele falou de forma definitiva através do seu Filho. Cristo é definitivo. Dentro da tradição, da progressão do que Deus estava falando, dentro da revelação daquilo que Deus estava falando desde os profetas da antiguidade, chegamos agora na plenitude. Chegamos agora na consumação. Chegamos agora na solução do mistério que se estava, como Paulo vai falar. E aquilo que estava escondido durante eras e eras, a nós foi dado a revelação. E a revelação tem um nome e encarnou, e o seu nome é Jesus. Então, se Deus na antiguidade, se Deus no Antigo Testamento falava diversas vezes e diversas formas para tentar combater a dureza do coração do homem, agora, diante a perseguição, o que o autor de Hebreus vai falar, se animem, tenham ânimo, porque a forma definitiva de Deus já foi anunciada a nós. Ele falou através do seu Filho. E isso é suficiente e é maior do que tudo o que já havia sido falado. Então veja, em Cristo temos o sim para todas as profecias, o que leva a igreja a declarar amém. Jesus é a palavra definitiva de Deus. Ele é o fim da revelação progressiva. Ele é aquilo ao qual o Antigo Testamento estava apontando. Ele é aquilo ao qual os profetas estavam trazendo profecias. Ele é a esperança daquele povo. Quem está me entendendo, diga amém. Então, continuando na parte B do verso 2, ele vai dizer o seguinte, deixa eu tomar aqui um pouquinho. Ele vai falar o seguinte: a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, e por meio de quem fez o universo. E aí, continuando, o Filho é o resplendor da glória de Deus, é a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Na parte B do versículo 2 e no versículo 3, o que nós temos são 7 declarações que o autor de Hebreus faz. Ele vai falar que Jesus é o herdeiro de todas as coisas. Ele vai falar que ele é o mediador da criação do universo. Ele vai falar que ele é o esplendor da glória de Deus. Ele vai falar que ele é a expressão exata do ser de Deus.
que Ele sustenta tudo por sua palavra poderosa, que Ele realizou a purificação do pecado e se assentou à direita da majestade nas alturas depois da sua obra consumadora. Começando então pelo primeiro ponto, Ele é herdeiro de tudo. O autor de Hebreus aqui está fazendo um eco lá de Salmos 2,8, pede às nações e eu te darei por herança. Só que o autor de Hebreus, ele vai muito mais longe do que uma herança terrena, simplesmente dito. O que o autor de Hebreus está falando é que em Cristo ele herdou tudo que havia sido criado. Ele está falando de uma herança que é tanto material quanto temporal. Cristo herdou o passado, o presente e o futuro. Não há nada que seja ou que há ou que foi criado que não pertença à herança de Cristo Jesus. Ele é herdeiro do universo, do cosmo e do tempo. Isso foi dado a Ele como herança. Tudo que existe, tanto material, o universo, quanto temporal, passado, presente e futuro. Tudo isso pertence a Jesus. Depois ele vai falar que ele é o mediador da criação. O autor aqui usa a palavra aiones, que se fosse fazer uma tradução literal é eras. Mas ele estende também, uma vez mais, o significado disso. Ele não está falando simplesmente de um tempo que nós contamos com relógio. Ele está falando da eternidade passada e da eternidade futura. Ele é o mediador de tudo que foi criado. Ele é aquilo que sustenta a criação. E a afirmação de que Deus trouxe esse universo à existência pela agência e mediação do seu Filho está em concordância com as afirmações de outros autores do Novo Testamento. O autor de Hebreus ele está reforçando uma vez mais de que Cristo é superior às perseguições. Ele é herdeiro, como também mediador de tudo que foi criado. Não há nada que fuja do controle e do domínio de Jesus. Ele continua dizendo, falando que Jesus é o esplendor da glória. E aqui o autor ele faz ali uma alusão tanto à sabedoria, propriamente dito, que é conhecido dos judeus dentro do Antigo Testamento, como o próprio livro de Sabedorias. Um trecho ali do livro de Sabedorias fala o seguinte: é uma pura emanação da glória do Todo-Poderoso, um reflexo da luz eterna, um espelho imaculado do agir de Deus e uma imagem de sua bondade. Então o que o autor de Hebreus está falando? A luz gloriosa de Deus encarnou e aqueceu os homens, assim como o sol alcança a terra. Se tem alguma forma de sentirmos a glória de Deus, sentimos através de Jesus. Ele é a manifestação da glória. E queridos, quando nós falamos sobre glória, nós estamos falando da natureza caída do homem. Quando nós estamos falando de glória, quando nós estamos falando de graça, nós estamos falando da natureza caída do qual nós nos encontrávamos. E o que o autor de Hebreus está falando é que Jesus é o esplendor da glória de Deus. Se podemos sentir a gloriosa graça de Deus, é através de Jesus. Assim como o sol alcança a humanidade, assim como o sol nasce pela manhã, assim como sentimos o seu calor, sentimos a presença de Jesus através do seu esplendor. Ele vai falar também que ele é a expressão exata da pessoa de Deus. O que é sempre utilizado dentro da teologia para falar desse termo é você ter na sua mente como uma moeda cunhada. Tem um pedaço de ferro, tem o seu molde, e quando o molde pressiona a moeda, na moeda sai a imagem exata do que estava na prensa. Então o que o autor de Hebreus está falando é: se você quer ter uma noção e uma dimensão do que é o Deus invisível, olha para o Deus visível, para o seu Filho que se chama Jesus. Ele é a imagem exata de Deus. Tanto é que nós lemos no Evangelho, se alguém quiser ver o Pai, veja o Filho. Ao olharmos para Jesus, olhamos para Deus Pai. Ele é a expressão exata. Não tem o que tirar e nem pôr.
E esse Deus Todo-Poderoso que cansamos de falar, encarnou, andou na terra e morreu por nós. É uma esperança em meio à perseguição. Ver Cristo é como ver o Pai. Depois ele vai dizer que ele sustenta tudo por sua palavra. Ou seja, ele não é só o mediador da criação. Ele não só criou as coisas e foi embora. Ele não só foi o autor, mas também é o consumador de tudo que existe. Ele não só é o autor da nossa fé, como também consome e sustenta aquilo que acreditamos. E ele faz isso através da sua palavra poderosa. O que Jesus faz é dar ordem ao caos. E quando nos encontramos em meio ao caos do dia a dia, enquanto nos encontramos em meio ao caos por conta daquilo que acreditamos, olhamos para Jesus, olhamos para a sua palavra e temos consciência do que Ele é. Ele sustenta tudo através da sua palavra poderosa. E aqui nós não podemos fazer romantismo, queridos. Sabemos o quanto é difícil lembrarmos disso em meio à perseguição. E quando eu falo de perseguição agora, não estou falando só de uma perseguição física propriamente dita. Sabemos como é difícil lembrarmos dessa palavra poderosa quando somos perseguidos pelo nosso passado. Quando somos perseguidos por causa das nossas emoções. Quando não temos descanso conosco mesmos. Está errada essa frase, essa conjugação verbal? Conosco mesmo? Enfim. Quando não temos paz estando sozinho. E só quem passou por isso, só quem sabe o quão torturante é ficar sozinho, sabe quão é maravilhoso escutar essas palavras, de que em Jesus Ele sustenta tudo aquilo que Ele criou. Ele não abandonou a sua criação. Ele não abandonou o seu povo. O autor declara que Ele não é apenas o mediador, mas também o sustentador de tudo. Então ele vai ali para a penúltima parte, ao qual ele vai falar a purificação do pecado, ou seja, ele não está falando agora mais só das características cósmicas de Jesus, mas ele agora está falando da obra que ele realizou. Esse Deus que ele acabou de falar, que encarnou, que é a expressão exata do Deus invisível, que é o esplendor da glória dele, que é o mediador de tudo que foi criado, agora ele fala que esse mesmo Deus encarnou, morreu e purificou o pecado de uma vez só, de forma definitiva. É a lembrança de que há esperança em meio ao caos. Jesus é aquele que se tornou tanto sacrifício quanto sacerdote, que realizou a purificação do pecado de forma definitiva. F.F. Bruce ele vai dizer o seguinte: a sabedoria que criou os mundos e os mantém em sua devida ordem pode muito bem gerar em nós um sentimento de maravilha e admiração. Quando olhamos para o universo, quando olhamos para as estrelas, quando nos deparamos com um sistema biológico dos animais e de nós mesmos, quando nós olhamos como o filho é criado e gerado dentro da mulher, quando nos deparamos com tudo isso, é gerado em nós admiração e espanto. Existe um Deus perfeito que criou todas as coisas, que colocou regra em coisas que nem mesmo há inteligência, como as plantas. Ele colocou uma inteligência ao ponto da planta saber que ele tem que depositar ali a sua semente para que ela se multiplique. Colocou sabedoria nos peixes para que eles saibam para onde que tem que ir, para as aves para onde que tem que voar. Quando olhamos para a criação, quando olhamos para tudo que há criado, gera em nós admiração. Só que Bruce ele vai dizer o seguinte: mas a graça que providenciou uma reparação para a contaminação do pecado por meio de uma vida espontaneamente oferecida a Deus em nosso favor, suscita um sentimento de dívida pessoal que a contemplação da atividade divina na escala cósmica nunca poderia invocar. O que significa isso?
O que Bruce está falando é que, ao olharmos para a criação, nunca poderíamos ter a sensação de dívida pela morte de Cristo na cruz. Nunca conseguiríamos reconhecer o pecado apenas a olhar para aquilo que foi criado. Se ficássemos com a primeira parte do que o autor de Hebreus está falando, que ele é o esplendor da glória, que ele é a expressão exata, se ficássemos nessa parte apenas, não seria gerada em nós a sensação de dívida por causa do pecado. O que Bruce está falando era que era necessário que esse ser, a expressão exata de Deus, morresse por aquilo que era consequência do pecado. O que era direito nosso adquirido, a morte garantida, Cristo então morreu em nosso lugar. Quem está me entendendo, diga amém. Partindo então para o encerramento, ele finaliza ali o versículo 3 falando à direita da majestade, ecoando aqui o capítulo 110 de Salmos. Tanto para eles quanto para nós, a gente sabe que não é no sentido literal, quando falamos que Jesus está à direita de Deus Pai. Até porque Deus, ele é uma pessoa ao qual não tem matéria, enfim, aí é já outra parada. O que ele está falando é no lugar de honra, é no lugar de plenitude, é no lugar que era dado para aqueles ao qual recebiam essa posição de honra. E o que o autor de Hebreus nessa breve argumentação faz é que, ele sendo o esplendor da glória, ele sendo a expressão exata do ser de Deus, ele veio em obra, morreu por nós, morreu pelo nosso pecado, e por conta agora da sua morte e ressurreição, foi-lhe dado o direito de se sentar à direita de Deus Pai. Ele está num lugar sublime de honra. Então ele finaliza essa primeira parte no versículo 4 falando: tornando-se tão superior aos anjos, quanto o nome que herdou é superior aos deles. E quando o autor de Hebreus ele fala aqui, ele pode estar combatendo duas coisas, queridos. Primeiro, ou o imaginário comum que se tinha de que os anjos possivelmente poderiam contribuir com o gerenciamento da criação, ou até mesmo quando ele vai falar lá no capítulo 13, de algum tipo de crença e adoração a anjos. O que o autor de Hebreus está falando é que Cristo é superior a tudo isso. E é claro que sabemos que o título de filho foi dado antes mesmo da sua exaltação. Foi dado na humilhação também. E se formos um pouquinho mais longe, quando lemos ali o testemunho de Paulo nas suas cartas, também descobrimos que ele era filho na eternidade passada. Então essa posição de honra, essa posição acima de tudo que foi criado, essa posição acima de todos os anjos, é dado a Cristo desde a eternidade passada. Então ele finaliza esse primeiro momento, trazendo de volta o entendimento à pessoa de Jesus Cristo. Beleza, Rafael, vamos recapitular então tudo que nós falamos nesses 40 minutos de pregação. Não sabemos quem é o autor. Isso também para nós não importa. A datação nos leva a acreditar que naquele período se havia uma grande perseguição. E essa perseguição estava gerando nesse público-alvo da carta aos Hebreus um desânimo, tristeza, medo, e eles viam no judaísmo uma saída à pressão social, porque o judaísmo era uma religião legalizada dentro do Império Romano. Mas o autor de Hebreus vem nos lembrando, a primeiro momento, que Deus não estava em silêncio, que Deus falou e continua falando. Ele falou na antiguidade através dos profetas e dos seus meios de obras, mas nos últimos dias ele fala e falou através do seu Filho, de forma definitiva e clara. E esse Filho herdou todo o universo, herdou todo o cosmos, tudo aquilo que havia sido criado. Não só herdou, como é mediador de tudo que há. Ele também é o esplendor da glória de Deus. Assim como o sol nasce pela manhã, Cristo nasceu como o sol da justiça e aqueceu o coração dos homens. Ele também é a expressão exata do Deus invisível. Se eles queriam enxergar o Deus dos antepassados, eles deveriam enxergar Jesus, que ao olhar para Jesus, eles olhariam para Deus. Ele vai falar sobre a obra consumadora de Cristo na cruz, que purificou o pecado de forma definitiva. E essa obra deu a Cristo o direito de se sentar à direita de Deus Pai. E agora ele é chamado de Filho, que herdou esse nome antes mesmo da fundação dos mundos. E esse nome é superior a todos os anjos, divindade, que possamos imaginar.
Ele está encorajando aquele público em meio à perseguição, de que se manter a fé em Deus, de manter a fé na obra de Jesus, garantiria a eles a salvação. Garantiria a eles a saída, pelo menos de forma espiritual, pelo menos numa próxima vida, das tormentas do mundo pecaminoso. Como nós podemos aplicar isso em nosso dia? De forma clara e de forma direta. Podemos aplicar isso diante as nossas dificuldades do dia a dia, diante as nossas tentações e diante as pressões que nós vivemos, diante as várias oportunidades de negar a Jesus, seja no particular, seja em público. Quando ninguém está olhando e temos a oportunidade de negar a nossa fé, o autor de Hebreus vem nos lembrar que o nome de Cristo é mais sublime do que os nossos próprios pecados. E assim como ele faz uma exortação àquele povo, dizendo que se eles não permanecessem em Cristo, o que lhes era aguardado era condenação, para nós fica a mesma mensagem. Não adianta buscarmos meios e saídas para o alívio da pressão do dia a dia. Não adianta buscarmos soluções para o pecado que bate a porta todas as manhãs. Não adianta falarmos que Cristo entende. O que o autor de Hebreus está falando é que ele é mais sublime do que o pecado. Ele é a expressão exata de Deus. E a sua obra na cruz foi definitiva. Há uma mensagem de exortação em meio ao desânimo por causa da perseguição. E se podemos aplicar, que apliquemos dessa forma. Nos lembrando amanhã, nos lembrando que depois, quando o pecado bater a porta, temos um advogado que é justo e fiel. Glória a Deus. Se coloque de pé.